Muito obrigada a presença de todas, todos e todes. Nós vamos iniciar o nosso segundo dia da Semana Municipal da Primeira Infância, da sexta semana da Municipal da Primeira Infância de São Paulo. Eu vou chamar aqui ao palco a minha colega Renata Beluso Borba, que é coordenadora de Políticas e Projetos de Inclusão da SMPED, a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. E a Renata vai passar a conduzir os trabalhos agora. Muito obrigada e bom trabalho a todos nós. Bom dia. Meu nome é Renata. Eu vou primeiro chamar as convidadas, depois eu vou me audiodescrever e vou depois chamar uma surpresa aí para todos nós. Kátia, por favor. Carola também, acho que as duas podem vir, né? Eu queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui, né? Eu me chamo Renata Beluso Borba, eu estou como coordenadora de Políticas e Projetos de Inclusão da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Queria agradecer a oportunidade, a secretária Silvia, estou representando ela aqui nesse momento. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 m, 47 anos, cabelos tingidos de um loiro médio, olhos castanhos, escuros. Estou usando um blazer terracota, uma blusa por baixo preta, uma calça jeans e uma bota preta. Queria dizer da importância dessa semana, né? A Prefeitura de São Paulo tem políticas para a primeira infância, a gente tem um grupo de trabalho com todas as secretarias, a gente ainda precisa melhorar muito, mas a gente tem muita coisa boa que a gente também precisa divulgar. Eu queria chamar aqui na frente um pessoal muito importante que está aqui hoje para cobrir o evento, que são as crianças da escola, da EMEI Júlio de Mesquita Filho, da Imprensa Mirim. Vocês podem vir aqui, por favor? Todos aqui? Aqui embaixo, meus amores, ó. Aqui embaixo. Isso. Todo mundo viradinho para lá, ó. Uma salva de palmas para vocês. Olha lá, é para vocês, gente. E aí eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e cantar um parabéns especial, porque hoje é aniversário do Vitor, né, Vitor? Então vamos cantar um parabéns para ele? Alô? Você quer cantar, Vitor, no microfone? Vem cá, meu amor. Cuida. Vem cá, meu amor. Vamos lá. Posso cantar? Vai, pode começar. A farinha é feita de uma planta da família das fobiáceas, de nome maniote utilíssima, que o tio meu apelidou de macaxeira, foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. Tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O cabra que não tem
é oliveira. Lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, a macaxeira pra aqui, a macaxeira pra lá. Tudo que é farinha tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe manda lá de Alagoas. Não, agora não pode. Queria agradecer demais a presença dessas crianças para brilhantar o nosso dia. As professoras que trouxeram, muito obrigada. E muito bacana esse projeto de imprensa com as crianças das escolas municipais. Bom, gente, a nossa mesa hoje é de famílias de pessoas com deficiência e pessoas com TEA. E a gente está aqui hoje com a Kátia e com a Carola. Eu vou pedir para a Kátia se apresentar. Ela, enquanto mãe com deficiência, de um filho com TEA. Então, eu queria que ela contasse um pouco da história dela para a gente. Bom dia a todas, todes e todos. Vou fazer uma audiodescrição. Eu sou a Kátia, sou uma pessoa branca, tenho 56 anos. Meu cabelo ele é um castanho, claro, mas está bastante grisalho já. Eu estou com uma camiseta preta, escrito neurodiversidade, com umas letras bem diferentes. Uma calça preta com xadrez, preta e branca, e um tênis preto e branco. Uso brincos também, e os meus brincos são prateados, e eles simbolizam com o símbolo do infinito, que é o melhor símbolo para retratar o autismo. Eu tenho alguns lugares de fala. Eu sou pessoa com deficiência. A minha deficiência, eu tive, como a gente fala, quando eu nasci. Eu tenho uma displasia do quadril, o que me levou a ter uma mobilidade reduzida. Então, desde pequena, eu milito na causa, porque toda pessoa com deficiência, desde que adquire a deficiência, ela é uma militante da causa. Então, desde criança, eu tenho essas questões, né? E posso dizer para vocês que a deficiência nunca esteve em mim, mas esteve no ambiente e na sociedade. E, aos 30 anos, eu tive um filho, também muito planejado, muito desejado, justamente por causa da minha deficiência, né? Porque não poderia ser uma coisa que acontecesse, eu precisei pesquisar se eu poderia ter filhos, e esse era um dos meus maiores desejos. E eu tive esse filho maravilhoso, e aos 3 anos veio um diagnóstico de autismo. Mas eu posso contar rapidinho como é que foi esse diagnóstico, porque não é uma coisa fácil, né, para as famílias. É uma peregrinação, porque esse primeiro diagnóstico ele veio de uma indicação da escola, porque a escola percebeu que ele brincava muito na dele, muito sozinho, às vezes ele não interagia com os demais amiguinhos, mas ele tinha um bom vocabulário, mas, porém, ele estava sempre muito na dele. E, em casa, para nós, isso era normal, porque ele era o nosso filho e nós aceitávamos ele como ele sempre foi. Claro que a gente percebia que tinha algumas dificuldades e a gente sempre procurava estimular muito para que ele vencesse essas dificuldades, né, de interação, mas era muito discreto. Na escola é que isso aflorava muito, porque é um ambiente diferente, é um ambiente estranho, é um ambiente fora da família. Então, a professora falou, olha, então vocês precisam, depois de muitas conversas, vocês precisam ir numa psicóloga para ver se realmente qual é a questão dele. E nós fomos, e a psicóloga falou que em 5 sessões ela poderia dar um diagnóstico. Na segunda sessão, ela falou, olha, ele não precisa mais vir nas próximas sessões, porque eu já sei o diagnóstico. Então, na semana seguinte, nós fomos, ficamos uma semana angustiados, né? Ué, por que ela, né, não terminou de fazer as sessões? Qual será a descoberta dela? E aí ela veio
na sessão em que nós participamos, ela nos disse: o seu filho tem autismo. É uma doença incurável, e o máximo que eu posso fazer para vocês é oferecer o meu ombro para que vocês possam chorar. Porque é uma doença incurável, ele não vai ter um desenvolvimento adequado, não vai ter um desenvolvimento, né, como as outras crianças, vocês vão ter que recorrer a muita terapia, a muita estimulação, para que ele possa participar minimamente da sociedade. Então, olha só, gente, né, o preparo dos profissionais da área da saúde, como é fundamental no acolhimento na questão do diagnóstico. Nós saímos de lá arrasados, mas não pelo diagnóstico, porque o nosso filho, fosse o que ele fosse, ele era o nosso filho. Se ele tivesse síndrome de Down, se ele tivesse autismo, se ele tivesse uma deficiência motora, não importa para a gente, né? Mas o que nos chocou foi a forma como que aquela profissional nos abordou. Então, nós ficamos chocados com ela, não com o diagnóstico. E, a partir daí, começou a nossa luta, né? A nossa luta pela inclusão, pelo respeito. Então, eu posso aqui falar só essas poucas palavras, que eu já me estendi um pouco, para a gente poder bater um papo e trocar um pouquinho dessas questões, porque desde a primeira infância, a gente já observa bastante dificuldades na hora da inclusão, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Carola, por favor, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória. Alô? Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Carolina, eu gosto de ser chamada por Carola. Meu sinal é esse. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 44 anos de idade. Eu tenho olhos e cabelos castanhos escuros, os meus cabelos estão presos em formato de um coque. Eu uso uma bota marrom, uma calça e uma camisa bege claras, tenho tons de laranja e um casaquinho laranja escuro também. Bom, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória e do meu lugar de fala. Eu sou uma pessoa sem deficiência, mas eu sou mãe do João e da Maria. O João nasceu em 2008 e uma semana antes de eu voltar de licença maternidade, eu descobri que o meu filho era uma pessoa com deficiência. Eu levei 5 anos para descobrir o diagnóstico dele, mas o João era uma pessoa com uma síndrome rara. Tem 28 casos no mundo com a mesma síndrome dele. Ele também era uma pessoa com deficiência física. Ele também era uma pessoa dentro do espectro, então ele era uma pessoa com múltiplas deficiências. O João faleceu em 2021, com 13 anos de idade, e eu também recebi um diagnóstico, a notícia, né, que não era ali um diagnóstico, muito desafiadora, porque me falaram assim: nós não sabemos o que seu filho tem, mas não precisa se preocupar muito com ele, porque ele não vai viver nem até 2 anos. Deixe ele em casa bem cuidado, e não se preocupe, e dê graças a Deus que o seu marido não te abandonou. Foi isso que eu escutei do médico. Depois eu escutei uma série de outras coisas na escola, que a gente vai falar por aqui também, mas o meu segundo lugar de fala, eu sou educadora, eu formo professores, eu montei uma ONG chamada Turma do Giló. A Turma do Giló trabalha com educação inclusiva desde 2008. A gente já trabalhou e já atendeu mais de 117 mil pessoas com deficiência dentro do estado de São Paulo, município de São Paulo. E eu sou neurocientista também, então eu estudo aí o desenvolvimento humano e a capacidade de todas as pessoas aprenderem. Então vai ser uma delícia esse bate-papo e essa mesa hoje. Eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouquinho da importância da estimulação precoce, do diagnóstico, de toda essa parte técnica, tá bom? Gente, eu vou trazer um pouquinho da neurociência, que tem algumas informações muito importantes, porque a gente ainda vive muitos neuromitos. Existem mitos, coisas que foram contadas para a gente lá atrás, que a ciência, com a evolução dela, conseguiu provar que eram erradas, eram equívocos.
Primeiro, não existe nenhum cérebro igual ao outro cérebro. Segundo, todo cérebro é capaz de aprender. É muito fácil a gente colocar o problema na dificuldade de aprendizagem, quando a gente não fala da dificuldade de ensinagem. A neurociência está aí para mostrar isso. Tá? Todas as pessoas têm, sim, habilidades diferentes umas das outras, e não é um diagnóstico que vai dizer ou falar que aquela pessoa não é capaz. Tá bom? A gente precisa encontrar maneiras. Mas o que a neurociência também traz é que, na nossa primeira infância, o cérebro, o desenvolvimento cerebral, do 0 aos 6 anos, ele é um período mais crucial de desenvolvimento para qualquer pessoa. Ou seja, as oportunidades que são dadas a uma pessoa na sua primeira infância, ela é vital para o desenvolvimento das habilidades daquele ser humano. Seja ele quem for e seja o diagnóstico que tiver ou que não tiver. Uma criança sem diagnóstico, que também não for estimulada na sua primeira infância e não tiver acesso à educação e a outras estimulações como cultura, lazer, alimentação, sono, moradia, amor, que também envolve, também está colocado ali na neurociência, que ele é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa, essa pessoa vai ter uma defasagem cognitiva, emocional e das suas habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, a gente tem que olhar com muita atenção o que todas as nossas crianças estão recebendo na primeira infância. Sem dúvida. Primeira infância é a fase que a gente chama de mais gostosa, né, que a gente está com aquele contato, mas é tão necessário a gente estar por perto e observar, né, o que aquela criança está dizendo, o que ela quer, o que ela precisa, para que a gente possa dar o que ela necessita realmente. E concordo plenamente com a Carola. Todos os cérebros são capazes de desenvolver-se. E, assim, eu acho que existe um mito que é muito, né, falando de mitos, que foi construído também lá para trás, inclusive teve alguns, até bibliografia a respeito disso, que é a questão do luto do filho ideal. Gente, é um absurdo isso, né? Porque você está tendo contato com o seu filho. Naquele momento, é uma pessoa, é um ser que você gerou e que necessita do seu cuidado, do seu amor, da sua atenção. O que é o luto? É uma tristeza profunda que nem se compara a um diagnóstico. Porque você está com ele ali vivo e, naquele momento, ele precisa de você e de toda a sua atenção. Então, luto, para mim, é verbo. Então, a partir do diagnóstico, a gente tem que lutar. Lutar para que ele seja aceito, respeitado e fornecer tudo o que ele precisa dentro das suas necessidades específicas. Kátia, fala um pouquinho do que você sentiu mais falta na época da descoberta, assim, de que apoio você sentiu mais falta? Todos. Eu tive, assim, eu posso dizer que é muito difícil quando a gente se descobre uma mãe atípica. Por que a gente chama mãe atípica, a maternagem atípica? Nós somos mães como qualquer outra mãe, mas a gente tem uma atenção, um cuidado, a gente vai ter que se desdobrar um pouco mais do que as mães ditas típicas. E, muitas vezes, na maternagem, quando existe a descoberta, né, de uma condição no filho, geralmente o companheiro não fica, né? O companheiro abandona e a família também fica achando estranho porque que, né, aquela criança se comporta de determinada forma, ele é muito mimado, tal. E eu posso dizer que eu fui privilegiada nesse sentido, porque o meu companheiro sempre esteve comigo no diagnóstico, nas buscas, né? E eu tive também uma rede de apoio familiar muito boa. E isso é fundamental, gente. Mesmo as pessoas que, de repente, são sozinhas num momento, né, que estejam ali, é importante procurar um amigo, uma amiga, para criar essa rede de apoio, porque a mãe também precisa muito de apoio. O cuidador precisa de apoio, seja homem, mulher, tio, tia, avó. As avós também têm um papel fundamental nisso. Isso só falando no círculo familiar.
Agora, quando a gente vai para a saúde, isso já complica bastante, porque o apoio ao cuidador é absolutamente zero. E a busca que a gente tem que ter, né, é muito grande. O meu filho hoje está com 27 anos, ele passou pelo ensino fundamental, médio, na escola regular, apesar de todas as dificuldades, não foi fácil. Hoje a gente fala e lembra dos momentos passados de uma outra forma, mas a inclusão foi muito difícil. Ele teve acompanhante terapêutico do 2º ano do fundamental até o 3º do médio, em sala de aula, constantemente. Então, foi bastante complicado isso, a escola também teve que se adaptar, mas teve toda uma luta nesse sentido também da nossa parte. Nós tivemos uma psicóloga que o acompanhava e fazia a ponte entre a escola e a família. Isso é fundamental, gente. A criança autista, ela precisa de ter um suporte psicológico, terapêutico, fonoaudiólogos, ela precisa de suporte, e esse suporte é fundamental na primeira infância. Não pode ser deixado para... às vezes a gente observa algumas diferenças, a gente fala, mas isso eu ouvi muito dos pediatras, né? Mas isso ele vai passar, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, isso tudo que ele está agora faz parte, as crianças se desenvolvem diferente. Isso é verdade, mas se a gente tem um diagnóstico, logo na primeira infância, um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce, o desenvolvimento dele vai ser muito melhor. Ele não vai deixar de ser autista, porque não existe entrar e sair do espectro. O autista será sempre autista, e o autismo é uma condição, não é uma doença. Tem necessidades específicas de acordo com níveis de suporte? Tem, né? Mas é uma criança que precisa de cuidado, atenção e amor. Teve uma das repórteres que me perguntaram, as repórteres mirins, o que eu posso fazer para o meu amiguinho autista se acalmar? Porque isso ele se chama desregulação, né? Ele se desregula com o quê? Com um ambiente diferente. Por isso que na escola, a escola é fundamental, porque é uma parte da sociedade que todos nós temos que lidar. Mas o autista tem a questão muito da rigidez, da rotina. Então, tudo que sai fora da rotina desregula. Então, às vezes, ele sai correndo, ele sai com a mão no ouvido, ele grita, porque alguma coisa, um barulho, um gesto, uma fala, pode ter desregulado. Então, o que fazer nesse momento? Cada autista vai responder de alguma forma. Mas o que une todos assim é paciência, respeito e atenção. Ele está desregulado? Dá um tempinho para ele se organizar. Forneça para ele o que ele gosta, né? Pode ser na forma de um alimento, um biscoito, uma bolacha, um chocolate, tenha sempre uma bala, mas tem que ser visto individualmente cada autista, né? Ele gosta de desenhar, então deixa ele desenhar o que ele quiser, ele rabiscar. Ele gosta de ler, dê um livro. Ele gosta de música, deixa ele ouvir. Aos poucos ele vai se regulando e aí ele pode voltar para a rotina da escola. Então é isso que precisa: atenção, um olhar, respeito, carinho e amor. Posso te complementar? Por favor. Então, foi tão bonita a sua fala. Todas as crianças se desregulam, gente. Isso é muito importante a gente ter em mente como família, como educadores, como pessoas que trabalham com essa pauta. Todas as crianças se desregulam quando elas não são compreendidas. Ou seja, precisamos desse olhar afetuoso para todas elas. A gente tem que parar de botar rótulo e querer dizer que, olha, é o autista que se desregula. Todos nós, tá? Carola, quais as principais angústias que você recebe dos pais e dos professores no contexto da inclusão da criança na primeira infância? Nossa, gente, acho que todos os dias, assim, de todos os lados, a gente chega com demandas de famílias, de professores, e elas não são diferentes, né? Então, assim, a primeira coisa é o que eu faço. Então, eu vou contar um pouquinho do que a Kátia começou a colocar, dessa história do paradigma, né? Por que a gente ainda vive isso? Porque, vamos lá, educação é um direito universal.
A gente não deveria estar discutindo se a educação é um direito para determinadas crianças ou não. Educação é educação para todos, para todas, né? Todo mundo tem que estar lá dentro da escola e todo mundo tem que ser desenvolvido. Mas a gente vai falar um pouquinho da cultura. A gente viveu muito tempo, e até os dias atuais, num paradigma escolar onde pessoas com deficiências falavam assim: vocês não podem estudar nas escolas, vocês não têm direito porque vocês não vão aprender. Então, primeiro, esse direito era negado. Então, a gente chama esse paradigma de paradigma da exclusão. A escola nasceu mais ou menos no século XVI. Então, olha quanto tempo a gente levou para avançar. Então, pessoas com deficiência não participavam da escola. Mas não eram só pessoas com deficiência. Pessoas negras, pessoas de baixa renda, tá? Pessoas que eram ditas não padrão, não, você não pode. Mulheres também não podiam ir para a escola no século XVI. Aí a gente avança um século. Aí a gente muda de paradigma. A gente vai para um paradigma chamado paradigma da segregação. Nascem escolas só para mulheres, só para pessoas de baixa renda. Nascem ali as instituições e colocam as pessoas, institucionalizam as pessoas com deficiência nessas instituições. Tá? Avançamos mais um pouco, chegamos no século XX. E aí nasce um outro paradigma, que é o paradigma da inserção. Você pode estudar aqui, mas você entra, você não precisa se desenvolver. Né? Deixa ele entrar, que bonitinho. É o famoso assistencialismo, que também não serve para todas as pessoas e para todos os diagnósticos. Alguns passam, né? Outros não. Outros vão lá para a escola especial. Só que em 1970, todo o estudo da escola especial, gente, que é muito importante, e eu defendo muito a escola especial, porque foi a escola especial que levantou a mão e falou assim: nós erramos. Essas pessoas aprendem, essas pessoas não têm que estarem separadas. Essas pessoas têm que irem para a escola regular. E elas precisam, sim, algumas delas, de um suporte a mais para complementar essa educação. Então, quais são as principais dificuldades? Primeiro, as famílias não sabem quais são os seus direitos. A gente volta para um problema chamado... a gente não pode pensar só na educação. A gente passa pela questão de saúde, a gente passa pela equipe multi. E, às vezes, o médico fala, como falaram para a Kátia, como falaram para mim, que aquela criança tem que ir para uma escola especial. Que aquela criança não vai aprender. Né? Falaram isso para mim, o seu filho não vai aprender. Eu contei um pouquinho aqui para vocês rapidamente. Olha, meu filho não falava, meu filho não andava, meu filho não mexia nenhuma parte do corpo dele. E o meu filho aprendeu. E eu vou daqui a pouco contar para vocês como. Mas chega na escola, a escola olha para mim e fala assim: como que eu vou ensinar essa pessoa? Eu não aprendi isso na minha faculdade. E eu sou uma grande defensora dos professores. Porque nós, professores, não aprendemos mesmo. A maioria das faculdades não tem a matéria de educação especial na grade. As que têm, muitas ainda são opcionais. Outras que têm são teóricas, não tem prática. E educação inclusiva não é uma receita de bolo, não tem um manual. Olha, a criança com síndrome de Down, você faz isso. Eu não estou olhando para a síndrome, cada criança é uma. Né? A criança que está dentro do TEA. E é o que eu mais escuto. O professor me liga, manda mensagem lá na turma do Giló. Entrou um aluno com TEA aqui, o que eu faço? Eu falo: não sei, eu não conheço o seu aluno. Eu não sei, o TEA, para mim, vai para a área da saúde. Né? O diagnóstico vai para a área da saúde. Para a área da educação, ele mais atrapalha do que nos ajuda. Mas nós não recebemos essa formação na nossa base. Então, essa é a primeira angústia. A angústia da família: eu não sei o que fazer. Será que vai ser bom? Será que a escola vai dar conta? Será que ele vai ser bem cuidado? Será que vai ter um olhar específico para ele? Será que ele não vai sofrer preconceito? Será que deixar na escola especial ainda não é melhor? Então, assim, todas essas dúvidas e essas angústias são muito legítimas. Mas falta, gente, informação e formação. Então, olha só, o João, meu filho, a gente conseguiu encontrar uma tecnologia que mapeava o movimento dos olhos dele. A única parte do corpo dele que ele mexia, que ele controlava, não eram os olhos. Tá? E quando ele piscava, ele clicava o mouse. Ele estudou até o 9º ano, numa escola regular, piscando os olhos e
fazendo as atividades através do computador. Então, aquela criança que, por fora, era completamente comprometida, tinha um cérebro ativo que compreendia e entendia, né? Então, nós temos uma capacidade de comunicação muito ultrapassada. A gente usa esse recurso aqui, ó, visual e auditivo, né? Vocês estão me escutando e me vendo. Mas eu poderia dar esta mesma aula de uma outra maneira. A gente poderia ter essa conversa de uma outra maneira. Existem várias maneiras de se comunicar. Então, eu acho que, para a gente resolver as principais angústias, a gente precisa se informar e a gente precisa se formar. Eu queria aproveitar e engatar numa outra questão, que é a importância da gente ofertar os momentos e os espaços de escuta para os professores, né? Porque existem as angústias da família e existem as angústias dos professores. Maravilhoso, né? Aqui eu falo o quanto que isso é importante. Da mesma maneira que a família precisa de rede de apoio, e aí, Kátia, depois você me complementa aqui na rede de apoio, que nada mais é do que uma grande escuta e uma grande troca, os professores também precisam de rede de apoio. Inclusão, gente, é processo. Não acabei de falar que não tem uma receita de bolo? É um processo. A gente está sempre na tentativa e erro. E todos nós somos seres humanos. Todos nós temos os mesmos tipos de sentimento. A gente se frustra porque a gente não conseguiu educar, porque a gente não conseguiu a resposta, porque a gente não conseguiu se conectar com aquele aluno, tenha ele uma deficiência ou não. A gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem nojo. Todos nós temos todos esses sentimentos dentro da gente. Então, a gente precisa de apoio. E uma coisa que diz a Lei Brasileira de Inclusão é a importância da formação continuada. A gente precisa dessa troca, a gente precisa ser escutado, a gente precisa, dentro de sala de aula, só quem está dentro da sala de aula, ali, ó, no chão da sala de aula, sabe o desafio que é. E a diversidade, ela está presente em todos os nossos alunos. A gente não tem nenhum aluno igual. Não tem nenhum cérebro igual, não tem ninguém aprendendo igual. Então, sim, a gente precisa desse tempo. E a jornada do professor já é uma jornada extremamente puxada. Quem é professor sabe o quanto que a gente não é valorizado, a falta de tempo. E essa escuta? E essa angústia toda que eu estou? Quem vai me escutar? Quem é a minha rede de apoio? Não é só a família que precisa, todos os profissionais, né, que trabalham com qualquer tipo de pessoa, precisa de uma rede de apoio. Então, Kátia, se você puder me complementar. Exatamente. E, assim, a participação da família na educação é fundamental. Os professores precisam dessa rede de apoio, porque eles se defrontam com muitos desafios nas salas de aula. E a família, ela tem que estar próxima também, porque surgem dúvidas. E aí a família pode participar ativamente desse processo educacional. Muitas vezes a gente ouve que as famílias deixam as crianças na escola para a escola resolver o problema dela. Ela não tem problema, tá? Para começo de conversa. Nenhuma criança tem problema na escola. É a escola que tem problema para adaptar-se à criança. É diferente. Porque o que a gente mais ouve é isso, né? Ai, mas ela tem problemas. A criança não tem problemas. A gente que tem desafios para incluir aquela criança, para que ela aprenda, para que ela seja socializada. Então, o desafio é da sociedade, não é do indivíduo, da criança. Então, esse professor ele precisa ser escutado, ele precisa ter uma relação próxima com a família, precisa haver uma troca harmônica entre a família e a escola. A escola também muitas vezes fala, aquela família não dá atenção, não participa das reuniões. Mas o que está acontecendo nesse meio que isso tá crescendo cada vez mais, essa falta de diálogo, essa falta de compreensão. Isso tudo vai desaguar realmente numa dificuldade muito maior para essa criança ser incluída. Mas a gente está vendo isso de um ponto de vista micro. Do ponto de vista macro, o que a sociedade está fazendo para incluir a todos nós? O direito à educação, o direito à saúde. Quais são os nossos direitos? Nós estamos exigindo que eles sejam cumpridos? E qual é o nosso papel nos nossos deveres?
de cobrança, inclusive, né? Essa questão da saúde também, os psicólogos, os terapeutas, todos nós precisamos de escutas, e principalmente os cuidadores, e isso não acontece na área da saúde. Muitas vezes o cuidado é para o indivíduo, e a família que tem que providenciar todas as terapias. É uma peregrinação, gente. Aquele diagnóstico que a gente obteve com 3 anos foi desconfirmado, depois confirmado, depois, não, imagina se ele é autista, ele não tem cara. Autismo não tem cara, tá, gente? Inclusive, essa camiseta que eu estou usando é de uma autista, ela tem uma empresa, e a camiseta, a empresa dela chama This Is Me, que sou eu, e o nome que ela coloca no Instagram é Cara de Autista, justamente uma ironia, porque nenhum autista tem cara. E eles são capazes de fazer coisas incríveis. E se a gente, na primeira infância, já vem com esse diagnóstico, que eu não acho que é um diagnóstico, é uma sentença para quem acreditar nela, é uma sentença, né, gente? A criança não se desenvolve. Agora, se a gente reverter esse primeiro contato, né, em já sensibilizar a rede de apoio. A rede de apoio, eu não digo só a família, não, é a escola, a igreja. Gente, a gente tem muitas questões capacitistas, infelizmente, voltadas para a religião. E aquela coisa, né? É um anjo azul, é uma bênção. Gente, não é bênção. Ser autista ou ter uma pessoa autista na família não é nem prêmio, nem castigo. E, às vezes, existe toda uma desinformação. Capacitismo, vocês já ouviram falar de capacitismo? É quando você considera que uma pessoa, por ter uma deficiência, ela é incapaz, ela é inválida. Quanto, né, o paradigma antigo trazia isso para a gente, né? Não tem nada disso. A gente, nessa sociedade que a gente está hoje, hiperconectada, com a informação, a gente tem que ter mais trocas amorosas, tem que ter afeto, saber o que a gente e ter assim a capacidade de repente a gente tem um modelo, um paradigma, mas que a gente possa desconstruí-lo de acordo com o que está sendo assim apresentado de novo pela ciência, né, principalmente. Então a gente tem que ter essa abertura sempre. E aí não é só quem tem a pessoa deficiência ou quem é deficiente, toda a sociedade, porque a gente tem que respeitar os indivíduos como eles são. A deficiência é apenas um detalhe, como cor de cabelo, cor de olhos, né? É isso. Porque a barreira não está na pessoa, né? A Nunca barreira está na pessoa. Exatamente. Eu queria aproveitar o gancho e te perguntar, para as duas, na verdade, qual o tipo de suporte que vocês entendem ser o mais importante para as pessoas que cuidam? A principal é a escuta. É o principal. Eu participo de um grupo, a gente, né, ao longo da nossa trajetória, a gente participou de vários grupos de pais, agora a gente tem até o grupo de WhatsApp e tudo, mas não é disso que eu estou falando. Grupos terapêuticos, de escuta, de arte-terapia, e é fundamental nessa questão, né, porque, através da arte, da cultura, nós todos seremos incluídos, todos. Né? Eu percebo isso assim, nos meios que o meu filho é mais bem recebido, é no meio artístico e cultural. Eu falei que ele tem 27 anos, ele trabalha num trabalho assistido, e, aos finais de semana, ele dança num grupo grego de danças. Ele já fez pintura, e ele, às segundas-feiras ele participa de um projeto da Unesp, chamado Arte Inclusiva, onde tem terapeutas e artistas mesmo, né, da área de teatro, áreas visuais, que ficam com eles durante 2 horas, fazendo atividades relacionadas à arte-terapia. E na sala ao lado ficam as cuidadoras, né, gente? Desculpa aos homens aqui presentes, mas as cuidadoras são a maioria que acompanham os filhos, né? E esse projeto, para mim, ao longo dessa trajetória de 27 anos, é uma inovação. Você ter a atenção para o cuidador. Então, na sala ao lado, tem arte-terapeutas, tem artistas, tem psicólogos que dão um suporte para que a gente também possa desenvolver atividades.
E, no meio dessas atividades, a gente começa a falar sobre os nossos problemas, sobre as nossas angústias, sobre as soluções para eles. Às vezes, a gente chega a conclusões e soluções coletivas. Então, essa questão precisa ser melhor abordada na área da saúde, inclusive. E a arte-terapia, eu aposto muito nela, nessa questão da diminuição do peso e da angústia que a gente sente, né? Não é um fardo ter pessoas com deficiência na família, não. O fardo é ter que lidar com as barreiras que a gente encontra na sociedade. Esse é o fardo. Então, esses grupos são muito bons, são muito importantes. Então, mais uma vez, a escuta é fundamental. Só para citar um exemplo, no grupo num desses grupos tinha uma mãe que tem a gente sempre, quem tem filho com algum tipo de deficiência que gera uma questão muito forte de dependência, a gente sempre fica assim: e depois de nós? Quem vai cuidar? Como a gente cuida? Como a gente dá essa atenção? Então, uma das mães, ela falou: eu não posso nem imaginar, e eu nem sei o que eu faria se eu tivesse algum diagnóstico para mim, que eu fosse, né, em alguns meses, falecer, o que aconteceria com o meu filho? Eu nem posso nem imaginar o que eu faria com o meu filho. Então, dentro desse grupo de apoio, a gente começou a falar: gente, mas tem outras possibilidades além de você. Os pais têm que um pouco também se desprender dessa onipotência e até desse certo capacitismo que a gente acha que só a gente vai solucionar os problemas dos nossos filhos. Não, depois de nós tem também. A gente tem que pensar nas moradias assistidas, a gente tem que investir nisso, em grupos de apoio, né, para que a gente possa realmente pensar numa vida digna para depois de nós, para os nossos filhos. E isso, eu acho que desde a primeira infância a gente já tem que se preocupar com isso ao longo da vida. Como que a gente vai dar esse suporte de autonomia, independência para os nossos filhos, e quando isso mesmo tiver alguma barreira, como a gente transpõe essa barreira. É isso que é o nosso trabalho sempre, por isso que a luta é contínua e diária. Muito bom. Eu vou complementar aqui para a parte do cuidado dentro da escola, porque quando a gente deixa um aluno dentro da escola, quem está cuidando desse aluno é a equipe da escola, né? Somos nós, os professores, essa comunidade escolar toda que tem aqui. Então, além da escuta, que a gente já falou da formação continuada, a gente também precisa de ferramentas e de recursos, né? São pontos cruciais. A gente não consegue fazer mágica, e as ferramentas estão aí. Uma delas, desenho universal de aprendizagem. Eu ainda me choco, porque é uma ferramenta que existe desde 1990, para ser precisa, desde 1988, e nem 10% dos professores no Brasil já ouviram falar do que é desenho universal de aprendizagem. E ela é uma ferramenta que facilita demais o nosso trabalho. Nosso trabalho, o nosso plano de aula, ele nasce para todas as pessoas se a gente souber usar o DUA. Quando a gente não sabe, a gente tem que ficar fazendo adaptação em cima de uma coisa, e isso dá muito mais trabalho, e aí gera, inclusive, essa barreira atitudinal. Pô, eu vou ter que refazer todo o meu trabalho por conta de um aluno? Não, se você soubesse usar a ferramenta, se você soubesse trabalhar com isso, sua aula já nasceria para todos, com e sem deficiência, porque o DUA também e traz aí, olha a inclusão, gente, não existe meia inclusão. Eu adoro essa frase, eu falo muito isso. Não existe meia inclusão. Então, a gente não pode deixar ninguém excluído por uma questão religiosa, por uma questão cultural, por uma questão de etnia, por uma questão de orientação familiar, por uma questão de gênero. Não podemos. São muitas as interseccionalidades. Então, DUA está aí, uma excelente ferramenta que a gente pode trazer para a sala de aula. Outras questões, as tecnologias assistivas, né? Aí, quando a gente olha para o público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, com transtornos de aprendizagem, altas habilidades, a gente precisa ter à nossa disposição materiais e tecnologias assistivas para a gente poder cuidar melhor destas pessoas. Então, é escuta, é material, é ferramenta, é uma comunidade unida, né? São as outras famílias entendendo que a inclusão vai melhorar o desempenho escolar de todos, porque uma escola inclusiva é uma escola menos violenta.
Então, a gente tem que olhar para um todo. A gente também tem que ter disponível acesso à informação. Então, principalmente na rede pública, às vezes é muito difícil. A rede privada, às vezes, tem às vezes sim, às vezes não, tá? Porque tem a equipe terapêutica ali à disposição, que a gente pode fazer essa troca, saber o que está acontecendo, saber qual é a estratégia que estão usando e que está dando certo. E, às vezes, na rede pública, a gente não consegue falar com o pessoal da saúde. Às vezes, a criança nem tem o suporte de saúde. Então, são várias nuances, são várias barreiras que a gente tem que ir removendo. Eu queria aproveitar o gancho e te perguntar como é que você avalia a evolução da creche, da pré-escola, no acolhimento das crianças com deficiência na primeira infância e se isso vai mudando depois, nos anos subsequentes. Que vespeiro, hein? Eu não vou aliviar, não, gente. Olha, acho que a gente andou muito, evoluiu muito, mas ainda está muito ruim, falta muita coisa. A gente tem ainda uma problemática. Primeiro que creche não tem nem vaga para todo mundo, a gente precisa conseguir vaga para todo mundo. A Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que a criança tem o direito de estar na educação a partir dos 4 anos. Então, a gente também está deixando no limbo do 0 aos 3. Né? Então, e aí? Cadê essa criança que precisa estar ali, que precisa conviver? Ainda tem muita negativa de vaga quando está visível a deficiência. E aí é o que eu falo, olha só, não adianta nada, porque está cheio de deficiência invisível, e ela entra na escola e aí depois a gente não sabe o que fazer. Né? Então, a gente tem que parar de achar que tem que pedir laudo, que tem que... As famílias, eu falo muito isso para as famílias. Gente, uma família que tem filho sem deficiência, ela não pede vaga dizendo, oi, tudo bem? Olha, eu vim aqui matricular meu filho que não tem deficiência, tem vaga para ele? Então, por que nós, famílias de pessoas com algum tipo de deficiência, a gente chega e fala, então, oi, queria vaga para o meu filho, mas ele tem um laudo. Não, gente, é direito, vaga é vaga. Vai lá e matricula seu filho na escola. Tá? Andamos muito mais no fundamental, na educação infantil e no Fundamental 1. Por diversos fatores. Primeiro, que somos pedagogos, né? E eu acho que a pedagogia já é mais aberta. Mas o que acontece? Veja só, a criança não tem direito a entrar na escola. Né? Foi ali negado a primeira infância dela. Aí ela consegue entrar no Fundamental 1. Ela já tem um atraso pedagógico. Ela já tem um atraso social. Ela já ficou para trás. Ela já perdeu, já foi tirado dela um direito que para as outras crianças não foram tirado. Então, isso vai virando uma bola de neve. Né? Isso vai ficando cada vez maior. Aonde está o maior problema da evasão das pessoas com deficiência no Brasil? No Fundamental 2 e no ensino médio. Ali são os professores especialistas, que entram na sala e acham que não tem o que fazer nada. Vou dar a mesma aula, 50 minutos, e saio. O problema não é meu, o problema é da escola, é da coordenação pedagógica. Gente, o aluno, a família, todo mundo começa a desistir. Ninguém aguenta mais, porque aquela criança está dentro da escola e sabe o que ela recebe? Ainda ligue ponto, massinha, papel para desenhar. Quando essa criança é assistida desde o início, com uma equipe que sabe o que fazer, que vai fazer o PDI, que não é PEI, vamos tentar... que cada um tem uma sigla para isso. Né? Uma coisa é uma avaliação individual do aluno, que eu, Carola e turma do Giló chamamos de PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Desse documento, a gente vai mapear as habilidades do aluno. E a gente também vai mapear as dificuldades do aluno. As dificuldades do aluno são encaminhadas para o atendimento especializado, para o professor especializado. As habilidades do aluno são passadas para os professores do ensino regular. Saem mais 2 planos. Pode ser chamado de PI, que é o plano especializado, que é o professor especializado que vai trabalhar as dificuldades, e sai o plano de aula adaptado para o ensino regular. Então, a gente tem aí já também a dificuldade, porque são muitas... Cada município usa uma sigla, cada escola usa uma sigla, mas é mais ou menos essa tríade. Mas quando você tem esse PDI mapeado, a criança vai passando de série e o professor vai entendendo qual é a habilidade, qual é a estratégia e como ele avalia aquele aluno. Tá? Então, isso é muito importante. Porque aquele aluno vai passando como qualquer outro aluno. Senão, ele volta para a estaca zero todo ano.
Aí ele muda de escola. E o que você sabe fazer? E qual é a estratégia? E aí a gente começa do zero e o aluno não avança. E, de novo, a gente vai botar a culpa em quem? No laudo. Posso complementar rapidinho? Eu vi que a gente, a gente vai abrir para as perguntas, mas é exatamente isso. A gente sentiu isso na pele muitas vezes com o nosso filho, né? E teve professores que foram mais acolhedores, que tentaram desenvolver estratégias. No ensino médio, por exemplo, o meu filho chegou para a professora de matemática e falou: eu quero aprender. E ele falou exatamente isso. Ele é super comunicativo, tal, parece que ele nunca está ligado nas coisas, né? Parece que ele não está prestando atenção. Mas ele chegou na professora e falou: professora, eu quero aprender a fazer troco com dinheiro, lidar com dinheiro, porque eu quero ir no McDonald's sozinho, sem a minha mãe. A professora passou o ano ensinando isso para ele, enquanto os outros aprendiam matriz, aquelas coisas todas que se aprende no ensino médio, né? Ele foi objetivo. Então, ele assistiu todas as aulas de matemática. Já no terceiro ano do ensino médio, o professor era focado no vestibular. Ele não assistiu nenhuma aula do professor. Ele saía, ele falou: mãe, eu não aguento esse professor. Eu falei: eu também não aguentaria, Gabriel. Então, e assim, eu estou assim, muito feliz em saber que temos ferramentas. Temos ferramentas. E por que a escola ainda fala que ela não está preparada? Isso eu não admito mais. Sabe aquela Mafalda com uma plaquinha chamada Basta? Basta, gente. Tem ferramenta. É difícil. Gente, para as famílias é muito difícil. Para os professores é um desafio também. Então, vamos juntos para esse desafio, vamos vencer, vamos pegar as ferramentas, vamos botar elas em ação. Vai ser muito mais assim produtivo, mais fácil, inclusive, né? Porque, como a Carola falou, deveria ser assim, aprendido isso na formação, né? Não tem, o aluno que tem dificuldade, com deficiência ou não, ele precisa de um suporte, de uma ferramenta para auxiliá-lo a vencer as suas dificuldades. E essas ferramentas já existem. Estou feliz da vida, vou sair daqui muito feliz. E vou começar a cobrar também. Podemos abrir para as perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Um de cada vez, gente. Senão a gente fica atônito assim. Bom dia a todos. Meu nome é Matilde, sou da Secretaria Municipal de Educação Infantil, faço parte da comissão da primeira infância. É só para fazer um esclarecimento, na verdade. Na cidade de São Paulo, nós oferecemos vagas às crianças a partir do 0 ano, né? Esse é um desafio para a rede, é um desafio estar colocando todas as crianças dentro das unidades educacionais, mas hoje na cidade de São Paulo nós atendemos a partir do momento em que a família e os responsáveis pedem essa vaga. Eu sei que não é a realidade do país, não é a realidade do Estado, mas é uma realidade da nossa cidade. É um desafio diário, e aí, em relação à mesa, é fazer com que as unidades trabalhem a partir de um desenho universal, em que as crianças e os bebês possam aprender de forma que todos sejam atendidos da sua individualidade. Mas hoje, esse primeiro desafio de colocá-los, e agora é o acesso a gente está dando, mas a permanência é o nosso desafio do momento. Perfeita, obrigada. Acesso, permanência e desenvolvimento, né? A gente não, e é isso mesmo. O primeiro desafio é conseguir colocar para dentro. O segundo é conseguir manter e o terceiro é conseguir desenvolver. Senão a gente está no paradigma da inserção e a gente precisa sair dele. Bom dia. Primeiro, eu queria
parabenizar a Carol, a mãe, né? Eu sigo você já tem um tempo, a turma do Giló. Eu queria que você falasse... eu sou Patrícia, de Pede do Ipiranga. Eu queria que você falasse um pouquinho a questão da importância da comunicação alternativa aumentativa, porque eu acredito que você usou muito com o João. Eu tive a felicidade de ter um estudante também assim muito comprometido com o corpo e eu utilizei, né? Eu acho que é fundamental na primeiríssima infância, né? A gente disponibilizar esse protagonismo para os nossos estudantes que não usam a comunicação. Obrigada. Patrícia, obrigada pela pergunta. É muito sobre a quantidade de recursos que a gente tem disponível e essas tecnologias assistivas, né? E às vezes não é nem só a tecnologia. A gente tem o problema lá nas editoras também de material didático que vem sem acessibilidade. Então, olha só, a tecnologia ela é uma ferramenta maravilhosa para as pessoas com deficiência, né? Mas elas são caras. Ou seja, não é todo mundo que tem acesso a isso. Às vezes a gente não conhece também, não é responsabilidade do professor regular saber e conhecer, porque são áreas específicas, né? O professor de AE sabe, a fono sabe, a TO sabe, a família acabou de chegar nesse mundo, nesse universo, para onde que eu vou, do que tem, aonde eu encontro, como que eu peço, como eu uso, porque também chega isso, às vezes chega na escola. A minha experiência com o João, eu tive que fazer um treinamento para todos os professores da escola usarem aquele equipamento, né? Então, olha como eu bato sempre na tecla, a formação continuada é processo, e toda hora tem uma tecnologia nova. Às vezes as pessoas acham a tecnologia alternativa, comunicação alternativa é a placa, é a mesa de comunicação. Eu falei, não, tem mais de 20. Tem mais de 20 diferentes. Cada criança vai testando e a gente vai vendo para qual vai fazer sentido. Mas esse é outro desafio enorme, a gente ter acesso à tecnologia. E depois que a gente tem acesso, como que eu uso? O que eu faço? Mas tem muitas coisas novas no campo da tecnologia que são gratuitas, que estão disponíveis, às vezes não, mas às vezes são gratuitas e estão disponíveis não no português. Porque são outros países que já conseguiram avançar, então a gente tem que correr atrás, porque nós estamos atrasados, sim. Né? A gente está atrasado, sim, mas é um mundo, gente, é muito vasto. E quando a gente olha para isso, quando eu falo do problema de ensinagem, né, veja, eu falei para vocês, eu sou uma pessoa sem deficiência que sempre tive muita dificuldade em matemática. E eu estudei numa época que o professor de matemática era assim, era escrito, né, na lousa, 2 mais 2 igual a 4, equação, eu pegava a recuperação todo ano. Minha mãe queria me puxar as orelhas e ela, às vezes, tinha que entrar com um professor particular. E aí eu ouvia assim, filha, você não presta atenção, nunca mais vou te dar professor particular, porque quando eu te dou professor particular, você vai lá e tira 10 na prova. Aí eu disse, mas será que sou eu? Ou será que o professor particular me ensinou de uma outra maneira que eu fui capaz de aprender? Então, quando a gente sabe ensinar a mesma coisa de diferentes maneiras, a gente está atingindo todos os nossos alunos. Todo mundo se beneficia disso, dessas estratégias. Quando a gente traz uma realidade aumentada para dentro da sala de aula, sabe os nossos alunos difíceis que não gostam de prestar atenção? Nossa, o que é isso? E eles vão ser beneficiados da gente trazer essa diferenciação de ensino para a nossa sala de aula. Então, é muito importante. Eu queria aproveitar a sua pergunta e falar, já te chamo, e falar o seguinte, a SMPED é uma secretaria meio, né, gente? A gente não tem política de ponta. E a gente fez uma parceria com a educação e com a saúde e a gente adquiriu um software de comunicação alternativa, primeiro para 20 salas de recurso multifuncional. E aí ele fez tanto sucesso, o pessoal da educação aprovou tanto que eles compraram para quase 4.000 escolas. E a gente está tentando fazer uma política de comunicação alternativa na cidade. Então, no ano passado, a SMPED adquiriu para 30 SERs
e esse ano a gente está adquirindo para 20 CAPs e J. Então, a criança tem a mesma tecnologia assistiva dentro da escola e nos serviços, nos serviços terapêuticos. Então, é assim, gente, a gente tem muito a fazer, mas a gente também está fazendo. Tem mais uma pergunta aqui da plateia. Essa vai ser a última aqui da plateia, porque a gente tem algumas do chat também no YouTube, tá bom? Bom dia. Meu nome é Kátia, sou mãe do Benício, de 4 anos, e do Antônio, de 3, que está dentro do espectro do autismo. Eu gostaria de parabenizá-las pelo evento, porque é tão importante para nós, né, como família. Eu sou professora também. Da área de educação, para nós é muito importante ter esse acesso e essa informação. Quando eu me deparei com o diagnóstico do Antônio, é aquela coisa que o mundo se abre, né? Eu escutei uma história outro dia na internet que a pessoa dizia assim: você se programa a vida inteira para fazer uma viagem para a Itália, junta dinheiro, né? Faz todo o roteiro, pega o avião e você desce na Holanda. E aí você chega lá, você não sabe quais são os pontos turísticos, o que tem de bom, o que tem de ruim na Holanda, não sabe falar a língua. E é quando a gente começa a ir atrás, a aprender, e a gente vira ativista, né? Quando eu me deparei com esse mundo, eu comecei a ir atrás, e hoje eu estou organizando a primeira conferência municipal sobre o transtorno do espectro autista, que vai acontecer na Câmara Municipal em 21 de outubro, por meio do gabinete do vereador Coronel Salles. E lá ele tem um projeto de lei que se chama Servidor Amigo do Autista, que é um projeto de lei que está em votação, está em tramitação, que a ideia é capacitar todas as pessoas do município de São Paulo, todos os servidores municipais, são 200 mil servidores, a entenderem o que é o autismo, o que fazer e o que não fazer. Então, eu queria, na verdade, aqui trazer o convite a vocês. Eu sou seguidora da Turma do Giló, parabéns pelo trabalho, e dizer que contem com o nosso trabalho, contem com a gente também, tá bom? Eu como mãe atípica, estou muito feliz de ver que o tema vem avançando muito nos últimos meses, na verdade, né? Não é nem os últimos anos, mas nos últimos meses a gente tem esse acesso. Parabéns e muito obrigada a vocês, a todos vocês que estão aqui também interessadas neste assunto. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Posso complementar só uma coisinha? É importante, inclusive, nos eventos que se fala sobre autismo, convidar uma pessoa autista para falar também. A gente está aqui num contexto de famílias, de cuidadores, que a gente está no nosso lugar de fala, está perfeito. Mas a gente precisa também da pessoa autista dar o seu depoimento, fazer os seus questionamentos, fazer as suas reflexões nos eventos. Muito bom, parabéns, viu? Agora eu vou ler algumas perguntas que foram enviadas pelo chat, no YouTube da Primeira Infância. A primeira delas é da Veilene Gomes, que ela pergunta: quais as dificuldades que vocês veem para as crianças com deficiência e TEA usarem praças e espaços públicos? Posso falar, então? Nenhuma. As crianças com qualquer tipo de deficiência, elas têm que frequentar espaços públicos que elas se sentirem à vontade, né? Praças, restaurantes, cinema. Mas é claro que a família, primeira infância nós estamos falando, né? A família que vai introduzir a criança na alimentação, né? na convivência. Então, essa família tem que, né, fazer esse papel também. Levar nos parques. E, claro, vai ter pessoas que ainda precisam ser melhor informadas, vai ter algum preconceito, mas o nosso papel também, a gente tem um papel social, os familiares de pessoas com deficiência, que é informar a sociedade que
todos os nossos filhos têm todos os direitos de frequentar o espaço que eles quiserem e que eles se sentirem à vontade. É isso. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Desde que o foco não é o ambiente, o foco é o indivíduo. Ele está bem ali? Ele está se sentindo bem ali? Ele vai brincar aqui, tá bom? Eu vou complementar que a dificuldade não deveria existir perfeitamente, mas existem muitas barreiras para a gente chegar na pracinha e utilizar os espaços públicos, até porque, de novo, esse público também tem o seu direito a lazer e à cultura negado. Por quê? Porque ele não chega. Transporte público adaptado, primeiro ponto. Tem brinquedo, quando a gente abre, né, e vai olhar então para todos os tipos de deficiência, tem brinquedo adaptado e acessível para todas as crianças brincarem? Né? Tem o balanço, que uma criança, por exemplo, cadeirante possa usar? Né? Tem sinalização tátil para a pessoa que tem a deficiência visual poder chegar? O piso da pracinha é acessível? Então, tem diversas barreiras de transporte, arquitetônicas, de comunicação, e ainda tem muita barreira atitudinal, porque não é nada incomum a gente chegar numa pracinha que tem um monte de criança brincando, e aí, de repente, chega a criança autista ou a criança com algum tipo de deficiência, e as famílias começam a olhar e a chamar os seus filhos e a falar: ai, não brinca com ele. Né? Então, a barreira atitudinal é um desafio enorme, e é por aí que a gente precisa começar a nossa luta, né? Porque somos todos diferentes e todos nós precisamos ser respeitados. Exatamente. No sentido, né, que eu falei, nenhuma, porque a gente tem que, lógico, frequentar, né, apesar de todas essas barreiras. Temos que ir, temos que levar, e é direito de brincar, de ir frequentar qualquer espaço, e os espaços, de novo, eles que se adequem a nós. Vou para uma segunda pergunta enviada pelo nosso chat, da Alexandra Silva. Gostaria que dessem um exemplo de pelo menos uma ferramenta ou algumas que pensam ser relevantes para o desenvolvimento do trabalho com os estudantes com deficiência. Então, acho que fica um pouco aberto aí para citar exemplos. Eu acho que eu trouxe a principal, a mais potente que eu conheço, que é o desenho universal de aprendizagem. Eu acho que as salas de recursos, né, elas são extremamente importantes, elas precisam estar disponíveis para o atendimento educacional especializado, e essa ferramenta de comunicação também, né? Então, as tecnologias assistivas, é um pouquinho mais do mesmo que eu acho que eu trouxe na minha fala, mas são as que eu mais acredito. Puxa vida, o desenho universal, né? Por que a gente não pensa nisso na parte, né, arquitetônica, educacional, em tudo na vida? Nós temos que fazer parte. Todo mundo tem o direito de fazer parte. E só esses desenhos universais é que vão possibilitar isso. Investimento e vontade e luta. Tá ótimo. Acho que eu já retorno para a Renata, então. A gente tem 10 minutinhos. Eu faço mais algumas perguntas? Eu tenho aqui algumas ainda importantes. Daqui da plateia a gente Alguém tem? quer fazer mais alguma pergunta? Acho que... Beleza. Oi, meu nome é Andréa, sou psicóloga. E, na verdade, eu queria trazer uma contribuição para vocês comentarem um pouco assim, né? A gente trabalha num serviço de proteção à criança vítima de violência e a gente tem observado também uma dificuldade muito grande das escolas em incluírem essas crianças que vivenciaram alguma situação de violência, e isso está deixando elas mais agitadas, mais agressivas, né? Assim, e a gente observa uma dificuldade bastante presente dentro das escolas em conseguir fazer a inclusão dessas crianças. Muitas vezes é pedido que elas não venham para a escola até esse comportamento se adequar. E existe, eu achei muito legal que você trouxe esse ponto, acho que foi a Carola que falou um pouco dessa questão do diagnóstico, porque existe uma busca incessante por dar um diagnóstico e aí, através disso, conseguir um AT para a criança ou alguém que esteja lá com ela para que ela consiga estar na escola. Só que é muito duro também esse peso para a criança, porque eu achei legal que você falou do disruptivo, né, da criança se desregular, independente dela ter uma deficiência ou não, porque essas crianças que passaram por situação de violência, elas se desregulam muito, e com toda razão, né, assim. E na escola é muito difícil acolher esses momentos que essas crianças precisam de acolhimento, e existe, na verdade, uma exclusão muito forte dessas crianças.
Então, trouxe como um contraponto, porque eu achei legal que você pontuou isso, né? Não é só a criança com deficiência que precisa da inclusão, que precisa de uma linguagem alternativa de aprendizagem, que precisa de vínculo com a aprendizagem, porque acaba exatamente, foi muito bom que você falou da dificuldade de ensinar, porque é super difícil, né? Você falar, a criança está com problema de aprendizagem, mas e eu? Estou conseguindo tentar outro processo? E eu vejo que as escolas também estão sobrecarregadas, então elas também, quando a gente tenta apresentar outros manejos, também é difícil receber, assim, mas trouxe como um contraponto, se vocês conseguissem comentar um pouco isso também, assim, porque achei incrível, assim. Nossa, acho que você trouxe duas coisas muito legais aqui. A gente tem algumas barreiras burocráticas, né, que a gente discute bastante, acho que eu discuto bastante isso com a SMPED também, com a Secretaria de Educação. O Estado, por conta de algumas burocracias, muitas vezes, para ele colocar a criança no serviço de atendimento educacional especializado, ele precisa do laudo. A escola pública, a escola privada, não. Então, também já bato na escola privada. Para que vocês estão pedindo laudo? Vocês não precisam de laudo. Né? Então, às vezes, a gente tem algumas questões burocráticas que precisam do laudo. Então, vem aqui a burocracia do para eu ter o AT, eu tenho que ter um laudo. E aí, como é que a gente pode trabalhar e melhorar essa política pública? Porque, de novo, o laudo, o que um professor vai fazer? Eu tenho síndrome, a do João, síndrome de Pelizaeus-Machtbayer. O professor, olha, você está chegando uma criança na sua sala que tem síndrome de Pelizaeus-Machtbayer. Ele vai para o Google e ele vai entrar em desespero na hora. E ele não vai saber nada, não vai ter nenhuma dica para ele de como ensinar uma pessoa com síndrome de Pelizaeus-Machtbayer. Tá? Então, temos aí uma barreira burocrática. Eu acho que a palavra é essa. Quando você traz a questão da violência, e para a gente comentar o que a gente falou, olha que coisa importante. Primeira infância, né, as crianças também ali, ó, com 3 anos, elas estão aprendendo a linguagem, elas estão aprendendo a comunicação. Ela não consegue, muitas vezes, expressar o que ela está sentindo. Ela não sabe nomear a violência que ela viveu. Olha a importância desse trabalho dentro das escolas, porque é dentro da escola que a gente vai perceber que aquela criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Mas, às vezes, a gente olha para um comportamento da criança e a primeira coisa que a gente faz, nós pais também fazemos isso, não são só os educadores, a gente nega o sentimento. E aí, ela cada vez mais vai ter dificuldade em conseguir dizer o que é aquilo que a gente está sentindo. Porque, olha só, tomei uma vacina, ai, dói a vacina. Não, não dói nada, já passou, foi só 1 minutinho. Eu estou negando. O que eu estou ensinando para ela? Que aquilo não é dor. E aquilo é dor. Então, nós precisamos estar o tempo inteiro nos aprendendo a lidar com o sentimento dos outros ou com a comunicação dos outros, para a gente poder fazer com que eles cresçam de uma maneira segura. Eles ainda não têm o córtex pré-frontal, eu vou tentar não ser muito... vou tentar ser um pouco mais didática, né? Não ser tão técnica, mas a gente tem uma parte aqui, as funções executivas, é uma questão bem da educação, da neurociência, que só vai se desenvolver, gente, no final da adolescência. Ou seja, a gente não pode negar. Nós, adultos, não dói tanto assim. A gente sabe que não dói tanto assim, mas dói na hora que você toma a injeção. Né? Aí a criança tenta falar uma coisa, para com isso, você está fazendo birra. E, às vezes, a criança só precisa ser reconhecida, que ela está frustrada, que ela ficou chateada, que ela não gostou. Mas a primeira coisa que a gente faz é negar. E a importância da comunicação, você trouxe um ponto, quando a gente fala de violência, e a SMPED já fez diversos cursos sobre isso, as pessoas com deficiência sofrem muito mais violência do que as pessoas sem deficiência. As crianças com deficiência no nosso país são violentadas. E elas não conseguem, muitas vezes, nem se comunicar e contarem isso. Isso é muito sério. A maioria das vezes... 100% das vezes, elas não conseguem comunicar isso. E elas se expressam através de comportamentos agressivos na escola e a culpa é da criança. É a criança que tem o problema, não é a criança. Eu acho que essa é uma atenção que a gente tem que ter realmente no acolhimento, na compreensão daquele comportamento agressivo. Né? Também acho que existe um excesso de solicitação de laudo, um excesso de medicalização para comportamentos.
né? Um excesso de pedidos de AT. Nem todas as situações, nem todas as crianças precisam de AT. Laudo errado, nossa, se dependesse do meu filho, então, ele já foi transtorno global do desenvolvimento, psicose infantil, autismo, Asperger, tudo que vocês possam imaginar, né? E até nada é apenas birra. A culpa é do pai e da mãe. A família precisa fazer uma terapia em grupo, né? Terapia familiar, porque tem a família disfuncional. Mas, sabe, eu acho que a gente olhar o entorno da criança. Em Taboão da Serra, eu lembro de um projeto, eu não sei aqui em São Paulo se tem alguma coisa similar. O secretário da Educação, na época, ele promoveu nas escolas das periferias mais distantes mesmo, de Taboão da Serra, que já é uma cidade mais periférica, né, de São Paulo, que os professores visitassem as casas das crianças que tivessem mais dificuldade de aprendizagem. E eles, claro que no começo, ai, que absurdo, a gente vai ter que sair da sala de aula, a gente já tem tanta coisa para fazer. Mas aí alguns professores toparam e fizeram isso. E isso foi transformador. Porque aquele aluno que tinha uma dificuldade extrema de matemática, ele tinha 10 irmãos, ele era o mais velho e tinha que cuidar dos irmãos, e a casa dele não tinha nem o telhado. Então, por que ele tinha dificuldade? Por que ele tinha? Né? Então, muitas vezes, a gente joga muita coisa para cima da criança. E, na verdade, é o entorno dela. A gente, nós, enquanto sociedade, nós não estamos possibilitando o pleno desenvolvimento dessa criança. É uma reflexão. Muito obrigada. Vou passar para a última questão, e como a gente já está estourando no tempo, só pedir para vocês fecharem a parte dela, tá bom? Bom dia, eu sou a Lígia, sou uma mulher branca de pele mais morena, tenho cabelo castanho escuro, olhos castanhos, o rosto arredondado, estou vestindo uma blusa branca, uma calça verde. Eu prometi que eu vou falar em 1 minuto. Eu quero trazer para vocês a contribuição da Secretaria de Cultura nesse tema. A gente tem uma parceria muito bacana com a Secretaria de Pessoa com Deficiência na formação dos nossos artistas educadores que atuam no Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância. O PIAPI é um programa que ele iniciou na cidade faz 2 anos, e nesses 2 anos a gente tem recebido muitas crianças e muitas famílias com dúvidas, porque geralmente nessa idade da primeira infância o diagnóstico não está fechado, ou então a criança, a família não tem parâmetros para acompanhar, né, com outras crianças, e aconteceu um fenômeno, né, das crianças de pandemia, muitas crianças que chegaram para a gente nesse período, que pela primeira vez estavam tendo contato com outras crianças. Né? Então, as famílias chegaram para a gente com muitas dúvidas. Então, o PIAPI ele está sendo, né, esse braço da cultura dentro do Plano Municipal da Primeira Infância para cuidar de maneira integral das crianças e pensando principalmente nas crianças com deficiência. E uma das ações que a gente tem também é a contratação de artistas com deficiência, porque o pertencimento é muito importante. Aquela criança com deficiência que vê o artista com deficiência, essa criança vai olhar e vai falar, eu posso ser um artista também. Então, eu só queria trazer essa contribuição que a Prefeitura de São Paulo, né, tem pensado de maneira integral. Então, a gente sempre, né, tem uma parceria muito forte com a Secretaria da Educação, então o PIAPI também está presente nos CELS. A Secretaria de Pessoa com Deficiência faz essa formação com os nossos artistas também, Secretaria de Assistência Social, enfim, todas as secretarias estão envolvidas para cuidar de maneira integral das crianças. Então, queria agradecer a coordenação de Primeira Infância, né, por esse evento maravilhoso, para mostrar para a cidade de São Paulo que, sim, a primeira infância é prioridade para a gente. Então, eu vou deixar a minha mensagem final aqui, ajudar a Rê a fechar a mesa, agradecer todas as pessoas que estiveram aqui, agradecer o convite, a parceria. Primeira infância é prioridade, sim, e dizer para todos vocês que estão aqui, para vocês refletirem que essa luta não tem que ser uma luta de famílias de pessoas com deficiência ou só de pessoas com deficiência. Para vocês saírem daqui com aquela frase de que não existe meia inclusão e para a gente botar a mão assim, ó, na nossa consciência e lembrar que nós todos vamos envelhecer, que nós todos vamos ter a nossa capacidade visual diminuída, a nossa capacidade auditiva diminuída, a nossa mobilidade diminuída e que nós também não vamos pertencer à sociedade, porque a sociedade não está
acessível para todas as pessoas. Então, vamos lutar junto, vamos falar sobre isso, porque isso é muito importante. Obrigada. Muito bom, Carola. E eu acho que essa luta, ela tem que ter afeto. Porque a gente sempre pensa em luta numa coisa de briga, numa coisa, né, beligerante, assim, não é um contra o outro. Somos todos nós juntos nessa luta, nesse afeto, nesse acolhimento. Eu acho que só assim a gente vai conseguir transformar a sociedade. Antes de agradecer, eu queria dizer para vocês que a gente trabalha em rede também, né? A Prefeitura como um todo trabalha em rede, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, junto com as demais secretarias, na primeira infância, na juventude, na terceira idade, em todos os aspectos. O ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde lançou a linha de cuidado da pessoa com transtorno do espectro do autismo, que é um documento norteador para que os serviços trabalhem na mesma linha, né? Porque nunca se deixou de atender a pessoa com TEA no serviço, mas não tinha o documento norteador, como já tinha muito tempo atrás o documento norteador de pessoa com deficiência. Então, acho que essa foi uma baita conquista que a gente teve o ano passado. E a SMPED trabalha também em parceria, como eu falei aqui do software, a gente também equipa alguns seres, a gente é muito parceiro, a gente fez salas sensoriais, a gente tem feito algumas entregas importantes para esses atendimentos. Gratidão pelo nosso grupo da primeira infância. Eu acho que a Semana da Primeira Infância é importantíssima, isso tem que ser falado, discutido, né? É onde tudo começa. Né? As coisas boas e as coisas não tão boas, mas é onde tudo começa e é importantíssimo. Então, aqui em nome da secretária Silvia, eu queria agradecer a Carola, agradecer a Kátia. Eu acho que a nossa discussão foi muito importante, trouxe muitas coisas, e agradecer a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. Eu só queria fazer uma observação. Na verdade, o núcleo da política municipal integrada pela primeira infância, ele tem justamente essa proposta, né, da gente fazer essa articulação, como a Lígia bem mencionou, acho que a Matilde também tinha mencionado na fala dela. A gente tem um grupo menor de secretarias que compõe a comissão técnica, e a gente tem um grupo maior que a gente chama de os interlocutores, que aí a gente faz uma articulação com outras tantas secretarias. Entrem na nossa página, acessem lá, entrem em contato com a gente está super à disposição de todo mundo para permanecer nesse diálogo. Só convidar todo mundo, agora a gente tem um cafezinho aqui na parte externa e a gente volta para a nossa outra mesa. Muito obrigada. 11h30 a gente volta. Obrigada.